no ano seguinte. E estudei lá, nesse curso de matemática, 2 anos, não aprendi praticamente nada, porque o que eles diziam lá eu já sabia, que eu estudava em casa. E, através desses livros, que começaram com Birkhoff, MacLean e Hardy, eu tomei conhecimento de outros livros, como Courant, Cálculos, e outros livros pelos quais eu estudei. Bom, estamos falando de que ano? Estamos falando de 49, 50, 51, por aí. Umas férias que eu fui passar em Maceió, eu me encontrei com Manfredo, Manfredo Perdigão do Carmo, que hoje é um grande matemático brasileiro, que tinha sido meu colega de colégio em Maceió. E nós nos dispusemos a fazer um seminário, eu, ele e um terceiro jovem que era estudante de física, que era bolsista aqui no Rio de Janeiro, Newton de Almeida Braga. Então nós 3 nos encontrávamos praticamente todos os dias para falar sobre exposições de matemática, eram de álgebra linear e de análise, nos alternávamos. E esse rapaz, o Manfredo na época era estudante de engenharia no Recife, e esse rapaz, que era estudante aqui no Rio, achou que eu deveria me transferir para o Rio. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, depois das férias, ele entrou em contato com o pessoal do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, que tinha como diretor científico César Lattes. Falou sobre mim e o César Lattes, parece que ele falou com algum entusiasmo, o César Lattes escreveu uma carta convidando para eu vir para aqui, que daria uma bolsa do CNPq, a Bolsa de Iniciação Científica. Quando eu recebi a carta, já estava no meio do ano, eu estava no 2º ano da faculdade. Eu não me lembro, eu tenho a impressão que eu nem respondi essa carta. Quando foi no fim do ano, ele escreveu de novo, aí mandando os papéis para eu assinar e tal, para ter uma bolsa. Aí eu assinei. Você não respondeu uma carta do César Lattes? Não respondi. Existe explicação para isso. Nessa época eu já era professor também do Colégio Estadual do Ceará. E eu já estava preparado, pensando em me estabelecer em Fortaleza. E não queria perturbar os meus projetos, que eram bem modestos. Aí resolvi vir, aí vim para cá. E terminei os 2 anos finais da faculdade, terminei aqui na Faculdade de Filosofia. Quando eu cheguei, eu cheguei assim meio preocupado, porque eu tinha lido os programas do curso de matemática da Faculdade de Filosofia e eram programas bem ambiciosos. E eu disse, meu Deus do céu, esses estudantes de lá devem ser pessoas notáveis e eu vou chegar lá e não sei nada praticamente. Aí comecei a estudar com mais afinco. E quando cheguei aqui vi que não era bem assim. Eu tive a sorte de aqui no Rio de Janeiro ter 2 matemáticos já jovens, porém bastante experientes, que eram o Leopoldo Narbin e o Maurício Peixoto. No ano que eu cheguei, eu fui ser bolsista do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Não existia o INPA. E nesse ano foi criado o INPA. Mas você foi estudar na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, né? Na época. Mas você teve que passar um vestibular? Ou não existia vestibular? Não, eu fiz esse vestibularzinho sem muita dificuldade lá para essa Faculdade Católica de Filosofia. Mas quando eu mandei meu pedido de inscrição aqui, naquela época era comum que as faculdades do Rio de Janeiro não aceitavam facilmente alunos de fora, porque havia um vestibular difícil e tudo mais. Mas quando eles viram as minhas notas, era tudo 10. Esse cara é um gênio. Que nada, 10 porque os cursos eram muito fáceis.
Então me aceitaram sem maior relutância. Além de ter todas as notas 10, eu tinha a recomendação de uma bolsa do César Lattes, né? Então fui aceito. Mas eu não assistia muitas aulas da faculdade, não. Eu ficava no CBPF com o Maurício e o Leopoldo, fazia seminários aqui. Porque o Maurício e o Leopoldo tinham um grupinho de estudantes que depois vieram a constituir-se os primeiros estudantes do INPA, né? Quando o INPA foi criado posteriormente. Mas eles não davam aula, nem o Maurício nem o Leopoldo davam aula, eles faziam seminário. Eles diziam, agora nós vamos estudar tal livro, por exemplo. Quando eu cheguei, fui logo conhecer o Leopoldo, que ia me orientar, e o Leopoldo me disse, olha, você tem que estudar o livro do Halmos, Finite Dimensional Vector Spaces, porque nós vamos fazer um seminário sobre ele daqui a 15 dias. E então, você vai fazer parte desse seminário. Então, você tem que comprar esse livro. Eu fui à cidade, comprei o livro, e quando o curso começou, eu já tinha lido o livro todo, porque eu queria impressionar. Eu chego do Ceará, assim, com esse meu sotaque alagoano, e o pessoal vai querer me escrutinizar com bastante seriedade. E então eu estudei o livro todo. Quando começou o curso, o seminário, na verdade, às vezes um aluno faltava, eram 5 pessoas que faziam o seminário, 5 ou 6. Quando faltava, eu assumia, pode deixar, eu dou aula no lugar dele. Aí procurava impressionar. Depois chegou também para o Rio de Janeiro, foi no ano seguinte, chegou o Djairo Figueiredo, que por acaso era meu conhecido lá de Fortaleza, porque ele e o irmão dele ocupávamos o mesmo quarto na pensão da dona Francisquinha, lá em Fortaleza. E por coincidência, o Djairo veio para cá e nós fomos morar na casa dos estudantes também. Mas ele veio ao CBPF ou veio Não, ele veio para a Escola de Engenharia. A Escola de Engenharia. Escola de Engenharia. Mas como ele era meu conhecido, muito amigo do irmão dele também, que hoje é um destacado médico em Fortaleza, do Jacir, nós fomos morar juntos na casa do estudante e o induzi de algum modo a fazer matemática. A comparecer aos seminários lá. Mas ele se ligou mais ao Maurício, que era professor dele na Escola de Engenharia. E ele participava dos seminários também. Então foi o começo da carreira do Djairo também. Estamos falando em 1951, talvez? Não, eu cheguei aqui em 52. 52. E fiquei em 52, 53 e meio. Fiquei em 52, 53 eu terminei o curso da faculdade e em julho de 54 eu fui para os Estados Unidos. Certo. Elon, o que você está falando é algo bem interessante porque era a maneira como se transmitia a matemática mais avançada à época, né? Eram poucas pessoas que tinham esse conhecimento e o faziam na forma de seminários e não de maneira formal, como cursos na universidade. Então isso acontecia em vários países da América Latina, mais ou menos simultaneamente. Qual era a situação da matemática na América Latina nessa época que você está falando? Na verdade, César, nós tínhamos muito pouco conhecimento sobre as atividades matemáticas nos outros países da América Latina. Aliás, não só as atividades matemáticas, mas tudo, porque o Brasil, na época, era muito isolado dos países latino-americanos, muito. Conexão do Brasil, se havia alguma, era com países estrangeiros, era com a Europa e Estados Unidos. Havia um pouco mais de contato natural com a Argentina, Uruguai e Paraguai. Do Paraguai não se podia esperar muito. Do Uruguai,
poder-se-ia até esperar muito, mas não havia tanto, havia mais contato com a Argentina, mas não do ponto de vista matemático. Contato mais esportivo, com muitas rusgas e conflitos. Mas o Brasil era um país isolado, realmente. Esses dois jovens, Maurício Peixoto e Leopoldo Narbe, já tinham rompido um pouco esse isolamento, porque eles tinham, inclusive, estudado em Chicago, na Universidade de Chicago. Não como alunos, mas já como jovens professores visitantes, porque devido à atividade de algumas entidades que hoje em dia se chamam ONGs, como, por exemplo, a Fundação Rockefeller e coisas semelhantes, né, tinham vindo para o Brasil alguns matemáticos estrangeiros, americanos, como o Stone, o Albert, tinham estado aqui. E eles levaram o Maurício, o Leopoldo, a Maria Laura Mozinho, que depois se tornou cunhada do Leopoldo, e estudaram em Chicago. Então eles já voltaram, quando eu cheguei aqui, eles tinham acabado de voltar de Chicago, Maurício e Leopoldo. Mas já eram matemáticos, já tinham publicado trabalhos, e eram pessoas ainda nos seus 30 e poucos anos, mas muito ativos. Né? Mas não havia pós-graduação no Brasil, por exemplo. A pessoa adquiria o título de doutor defendendo um concurso para livre docente da universidade. Não havia curso de doutorado, curso de mestrado, nem nada. De modo que essas atividades que no CBPF, que mais tarde se transformou em INPA, no ano que eu cheguei, no final do ano, o INPA foi criado. Foi criado basicamente porque a universidade chamada Universidade do Brasil não oferecia condições para o desenvolvimento da matemática. Então, tinha sido criado recentemente o Conselho Nacional de Pesquisas, né? E o Conselho Nacional de Pesquisas resolveu, né, com forte influência da Academia Brasileira de Ciências, resolveu amparar e, mais do que isso, incentivar o desenvolvimento de várias atividades científicas. Então criou, entre outros, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é o INPA que nós temos aqui hoje, mas que não tem nada disso. O INPA era uma sala do tamanho dessa que nós temos aqui, lá dentro do CBPF. É estranho que o CBPF, ele próprio, não tivesse sido absorvido como um instituto do CNPq à época. Não, porque o CBPF já tinha uma organização. Ele era uma entidade privada que recebia auxílio do governo e fazia trabalhos de alto nível. Tinha pessoas como Leite Lopes, Tiômino, né, Camerini, sem falar no César Lattes, que era a grande estrela. E o CBPF só veio a se associar ao CNPq muitos anos depois. Muitos anos depois, e com certas dúvidas, se devia ou não, nunca foi uma coisa muito clara. Né? Mas finalmente se associou. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que na época o CBPF fazia pesquisa científica de nível internacional muito bom mesmo, graças aos seus participantes, que eram pessoas de alto nível. Quando eu cheguei nos Estados Unidos para estudar, em 1954, eu fui conhecer, um dos professores que eu conheci foi o Irving Siegel. A primeira pergunta que ele me fez foi: você conhece Jaime Tiômino? Interessante. Porque o Tiômino tinha feito uma tese de doutorado lá com Wheeler, em Princeton, que tinha tido uma excelente repercussão. E sem falar no Leite Lopes também, que era uma pessoa de altíssimo nível. Bom, isso explica mais ou menos a escolha de Chicago como seu destino nos Estados Unidos para fazer doutorado, né?
Já haviam contatos prévios? Havia, o Leopoldo e o Maurício tinham passado, se não me engano, 2 anos lá. Uhum. E você ia com um propósito determinado? Você já tinha escolhido uma área de pesquisa? Não, eu era aluno do Leopoldo.